Fala, gestores! Eu sou Eduardo Santinoni, bem-vindos a mais um Franquias na Prática. Eu e meu amigo Zé Renato Aquino. Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Franquias na Prática. Vocês têm visto que a gente tem rodado alguns temas internos aqui, né? A gente tem rodado uma lista de episódios que foram solicitados por vocês e esse aqui é uma coisa que gera muita dúvida, né? Até onde vai a necessidade disso aqui? Do que eu tô falando, Edu? Que tema é esse de hoje, cara? Transparência, né? Será que eu estou sendo transparente na gestão da minha rede? Será que o meu franqueador é transparente comigo? Que diabo é isso? Transparência. Isso é importante? Por quê? Né? Até que ponto, acho que é assim, né? Até que ponto é necessário ter transparência? Até que ponto é bom ter transparência, né? O que é certo e errado? Porque não existe uma regra clara do que é isso, né? Mas antes de tudo isso... temos que falar de quem proporciona transparência no franchising brasileiro, que é a Suits. Né? Suits é um veículo de transparência, né? Fazendo com todos os módulos de gestão de rede que ela proporciona, trazendo muita informação compartilhada, muito dado, muita comunicação. E aí a transparência tem que ser... Né? O Suits é uma ferramenta de transparência. Né? Bom demais, eu acho assim, né, Edu? Aqui dentro a gente tem esses nossos grandes apoiadores e o Suits encabeça isso. E todo episódio a gente consegue, de fato, encaixar um exemplo e não precisa nem pensar para construir o que é a associação do patrocinador aqui, nosso apoiador, ao tema, né? Então, é isso, transparência e comunicação, né, Edu? Você trouxe aí, vai trazer para nós agora uma definição clara do que é transparência. Isso. Vamos começar definindo, né? Porque, transparência. No meu tempo, transparência era aquele negócio, né? É o vidro, né? É isso, que você colocava assim no projetor, escrevia na transparência, ele projetava. Coisa de quem, né, viveu escola e a universidade muitos anos atrás. Mas a definição de transparência é a qualidade de ser aberto, acessível e claro, permitindo que as pessoas entendam ações de governos, empresas e organizações. Legal, né? Ser acessível e claro para permitir que as pessoas entendam as ações. Então, é isso. Isso é ser transparente. Na verdade, se a gente for falar de transparência como forma de gestão, isso é uma coisa que varia muito de empresa para empresa. Tem empresa muito abertas, gente que abre né, DRE, abre lucro, abre todos os números de um negócio, e tem gente que está num outro extremo, que não abre nada, que é tudo escondido e tal. Eu não estou falando que tem um certo e um errado, eu acho que até tem um errado, é ser zero transparente, eu diria que isso é errado, mas tem várias nuances e possíveis, né, formas de ser mais ou menos transparente que vai se adequar ao modo como você gera o seu negócio. Boa, Edu. Eu acho que a gente trazendo aqui agora para o nosso tema de como é que isso aí conecta ao mundo do franchising, sem falar do que é certo e errado, questão a gente, antes de chegar na circular de oferta de franquia, tem 3 horas de episódio para falar do que é certo aqui a ser feito, né? Você me puxou uma coisa aqui, Zé. A circular de oferta de franquias. É o primeiro elemento de transparência. É isso que eu falo. Eu quero começar a nossa fala pela circular de oferta, porque, assim, nesse âmbito de certo e errado, assim, o que você falou assim, é clareza em transmitir a informação, né? E tem muitos modelos que são criados que não são transparentes da forma correta e aí já começa errado. Mas eu estou partindo do pressuposto que a gente tem um modelo certo, validado, testado, ali como a gente já conversou em episódios anteriores. E a circular de oferta ela é o primeiro momento que existe uma transparência de comunicação, né? E quanto mais clara ela for, melhor fica essa transparência da regra do jogo ali do que esse franqueado, esse lead, né, que está se tornando um franqueado, ele vai entrar no negócio. Muito bom. Então, vamos falar sobre circular de oferta de franquia, sobre essa etapa inicial. Para mim, começa no legislador. O legislador de franquias desenhou a circular de oferta de franquia, que é aquele instrumento que o franqueador tem que, né, com todas as informações do modelo, e lá dentro tem... A gente já fez episódios aqui falando sobre isso, sobre os itens que tem que constar dentro de uma circular de oferta de franquias, com o objetivo de dar transparência. A lei previu a existência da COF para que haja transparência entre franqueador e franqueado e candidato a franqueado no momento que antecede a compra de uma franquia, né? Todo o processo. Então, ela por si só é uma ferramenta de transparência. Bom, e aí, é assim, onde que a gente tem que encontrar o meio termo das coisas, né? Porque ela também tem que proteger o negócio.
Então ela expõe o modelo, ela dá transparência sobre isso, mas ela também não precisa trazer tudo. A gente não está falando que a circular de oferta aqui tem que trazer a receita do bolo, como é que usa e tal, detalhes ali muito intrínsecos à operação. É um nível de transparência que não é necessário ter na circular de oferta de franquia. Né? É a necessária para ajudar o candidato a franqueado a tomar a decisão por entrar ou não no negócio. Boa. É isso. Mas não vai além para abrir segredos de negócio, processos e indicadores mais, né, profundos. Então, ela não exige isso e aí eu acho que ela está numa linha correta. Né? Boa. E para quem está nos assistindo que ainda não é franqueado, que está buscando entrar nesse setor de franquias, tem 2 pontos de transparência que esses aqui vale a pena você se atentar para você compreender melhor o que é o modelo de negócio que você está entrando, que é a lista de franqueados e ex-franqueados da marca que ela tem dos últimos 24 meses que saíram também. Lá vão ter então nome, telefone, endereço, qual unidade que essa pessoa tem ou tinha. Desse modo você consegue entrar em contato e entender como que foi essa experiência, se ela foi positiva, se ela foi negativa, para conseguir compreender. Que a gente fala aqui, tente falar com todos. Assim você consegue ter uma visão muito mais perfeita e abrangente do modelo, transparente, não enviesada, né, Du? E o outro ponto, que também é exigido pela lei, esses 2 pontos que eu vou passar aqui são exigidos pela lei, é um ponto de transparência exigido, é o balanço dessa franqueadora dos últimos 24 meses, os últimos 2 exercícios que ela tenha fechado. Isso é muito importante para você conseguir entender se você consegue fazer contas ali básicas de quanto que eles falam que as unidades faturam pelo proporcional de royalties que se tem, se isso compõe a receita adequada que essa franqueadora traz. Então você consegue compreender se essa franqueadora está te falando a verdade ali dentro. Então você que está querendo buscar isso aí, entrar nesse meio, são 2 pontos de transparência bons para ficar atentos, né, Du? Perfeito. E a transparência é um pilar de governança. Boa. Logo, a gente tem normalmente acesso ao balanço patrimonial de companhias com capital aberto. E aí parte dessa transparência está nas divulgações periódicas dos instrumentos jurídicos, dos instrumentos financeiros. E aí, o setor de franquias prevê que a circular de oferta de franquias, né, o candidato tem acesso ao balanço patrimonial da franqueadora, o que, né, mesmo ela não sendo de capital aberto, o que é uma ferramenta de transparência, logo uma ferramenta de governança. Boa, então a gente está falando que a circular de oferta já traz a transparência de regra do jogo, papel das partes, prazos, multas, direitos e deveres das partes, né? E esses anexos ali que são obrigatórios estarem presentes, que a gente pontuou. Começa ali já uma relação. Tá claro que ele né, que eu tenho que começar em cima de verdade. Aí, estou falando do instrumento, a gente ainda não está falando da condução da conversa inicial. Perfeito. E aí, as conversas iniciais acontecem com o candidato perguntando como é que funciona o modelo, a marca apresentando como isso funciona, e aí entrando em detalhes. E aí é importante o nível de transparência nas conduções dessa conversa, porque a verdade e a confiança é construída em cima de informações verdadeiras, né, promessas sendo cumpridas, e ali é o primeiro momento de contato entre marca e candidato, e aí inicia uma relação em que, quanto mais transparente, mais confiável aquela marca vai se tornando para aquele candidato, e logo mais clara, e eu não quero repetir a palavra transparente, mas cada mais fluida começa a relação franqueador-franqueado, porque ela é feita em cima de verdades, números, transparência, trazendo comprovação. Então, eu acho que é assim que a marca deve tratar essas conversas iniciais. Acho que depois que acontece ali o processo comercial, a gente vem para a parte de implantação da unidade, né? E que a transparência dos 2 lados ela é fundamental, tanto do franqueado está trazendo dificuldades e problemas que ele está tendo ali dentro, não guardar isso, e a franqueadora também não ser só levada ali por uma abertura de uma loja e correr, ser transparente com o franqueado quando aquele projeto não está legal, quando aquele ponto não está interessante, quando aquele público ali não está batendo, né? Assim, para entrar num negócio que não vai dar certo. Acho que essa transparência ali dá perenidade ao modelo. Né? Eu queria, porque aí a gente está falando da vida acontecendo na implantação, né, Zé? Mas, para mim, a parte pré-compra da franquia, legal. Eu queria só voltar um pouquinho para ela, porque ela é um momento que
pode ter alguns sintomas de ausência de transparência que podem aparecer. Fala mais. Para mim, né? Quanto é que é o faturamento médio? O cara joga um faturamento médio, né? Que ele é perto das 2 unidades que mais faturam e chama aquilo de médio e não traz nada para né, endossar ali aquela informação. Então, e aí, isso são coisas que vão aparecendo durante a conversa que podem ser questionadas por parte do candidato. E aí ele deve falar, tá bom, me mostra aí, então os faturamentos maiores e menores, os do meio do caminho. Então, tem conversa, quanto mais evidenciadas, mais transparente fica a conversa e mais confiança gera entre os dois. Porque se eu faço poucas conversas e questiono pouco sobre os números, sobre o suporte, sobre tudo que vai acontecer, se a gente questiona pouco, a gente entra em campo, às vezes assina um contrato de franquia em cima de pouca informação, e se eu assino em cima de pouca informação, eu estou sujeito a essa pessoa ou essa marca não ser, né, transparente ou tão leal assim com os dados, e aí eu inicio uma relação com alguém que não é compatível. Então, quanto mais eu questionar naquele momento, mais eu vou validar se aquela marca tem a ver comigo. Né? E eu acho que um ponto assim, né, a gente está jogando como tem que ser, na nossa opinião, como que o modelo deve funcionar de venda aqui. Se a marca precisa aumentar esses faturamentos para vender unidade e tudo mais, ela está com um problema anterior ao comercial dela aqui dentro. E essa ausência de transparência, essa transparência maquiada, ela vai dar problema depois. Né? Em algum momento. Em algum momento isso vai estourar. Então, assim, pode parecer que ajuda a não ser transparente nesse momento, transparente demais, né? Mas vai dar problema depois. Né? É isso. Por isso que eu quis trazer isso para esse momento, para a importância da transparência no pré-compra, porque você estava trazendo já na implantação, e eu acho que agora a gente pode entrar para a implantação, porque na implantação você já começa a identificar sinais de coisas que não estão, né, de cronograma não claro, de eventuais, né, fornecedores cujos combinados são diferentes do que a gente estava imaginando. Bom, então vamos voltar assim, né, ao nosso tema, né, assim, a sua franqueadora, o sistema de franquias, ele está transparente? Perfeito. Então, assim, você tem uma circular de oferta em conformidade com a lei, mostrando a regra do jogo e tudo mais ali dentro, ponto 1, ponto 0, né, ali, ok. Seu processo comercial está sendo transparente, você está trazendo dados verdadeiros, corretos, permitindo contato com outros franqueados, não enviesando uma tomada de decisão por impulso. Você está sendo transparente nesse momento, né? Acho que... E assim, deixemos claro também, né? Transparência é a via de mão dupla. Total. E o candidato a franqueado tem que ser transparente também. Porque já, né, tive casos de franquias vendidas com o candidato falando que tinha o capital, que estava na mão e que a ausência de transparência / comprovação, que a gente está exigindo que a franqueadora faça, também cabe a exigência que o franqueado comprove, é também mecanismo de transparência e é tão importante quanto a transparência vindo da franqueadora. Exato. Então, às vezes, os próprios anseios, a franqueadora pode e deve fazer perguntas, tipo, quanto você espera ganhar? Quanto você efetivamente tem na conta para investir? Será que você é o candidato que faz sentido para a minha marca? Será que o volume de dinheiro que você tem lá é suficiente para abrir minha unidade? E aí a marca ser transparente. Cara, isso não vai dar. Então, logo, ou o quanto você quer ganhar não é compatível com o meu modelo. Você tem que abrir 3 unidades minhas para poder fazer sentido com esse tanto que você quer ganhar. O quanto mais essa troca de informações acontece de maneira transparente, melhor é para todo mundo. É melhor demorar mais esse processo comercial, mas para que ele aconteça da forma correta, do que acelerar e ter que voltar atrás depois. Perfeito. Então, batido esses 2 pontos, Lindo. Transparência em documentação, transparência em processo comercial, a gente vem para a paz da implantação. Legal. E aí a primeira transparência para mim é em ponto comercial. Acho que a gente pode até já trazer o nosso gancho dos nossos demais apoiadores aqui, porque falou em ponto comercial, não tem jeito de não ter a Space Hunters para conseguir trazer essa ajuda aqui dentro, né? Perfeito. Em sequência vai todo mundo aqui que a gente vai falando. Eu vou ter meu ponto comercial com a Space Hunters, depois eu vou precisar fazer minha obra ali, eu vou ter a transparência de poder fazer uma obra clara, transparente, em cronograma, valores junto com as INs. No Brasil inteiro. No Brasil todo, o negócio vai rodando, eu vou tendo transparência de avaliação do meu negócio com o seu cliente oculto. Não é tão transparente no primeiro momento ali não, porque ele pega a operação bonitinha do jeito que ela tá ali, né? Bonitinha não.
do jeito que ela é. Se fosse transparente demais, ela estava enviesada. Então, seu cliente oculto ajuda, né? Tem esse duato aqui de é transparente, não é essa visita ali dentro. Depois se torna, mas acho que é isso. Pega a realidade, fornecedores com clareza que vão entregar, a Brolha Embalagens representa os fornecedores homologados aqui. Então, essa galera toda faz o Franquias na Prática acontecer e faz o dia a dia das franquias também. E tudo isso aí, onde é que está gerido? Lá no Sultz, né? Que manda e desmanda em todo mundo. Boa. Bora lá, então. E aí, na implantação, o primeiro elemento de transparência para mim é um cronograma claro. Né? E aí isso traz um conforto enorme. Se você, enquanto marca, disponibiliza e faz assim, primeiro o onboard do franqueado, faz parabéns, você virou um franqueado, agora os nossos passos vão acontecer assim no decorrer do tempo, você vai ter esses deveres de casa, a gente vai ter esses, a gente estima que acabe em tanto tempo, e para isso você precisa cumprir isso aqui até aqui. Cara, traz clareza. Transparência de que se você não cumprir esse ponto, que é tarefa sua até aqui, a obra vai atrasar, a gente Perfeito. Não vai inaugurar, vai ter multa e tudo mais. Isso acho que é a transparência, a regra do jogo. Fazer bons combinados e às vezes com atividades que são mais chatas, que não tava ninguém gosta de fazer, às vezes atividades que... E ser transparente que, cara, vai ser necessário, você precisa fazer. Eu comecei abrindo esse tema da implantação com a escolha do ponto comercial, da franqueadora ser transparente de não aprovar qualquer coisa. Né? Falar para o franqueado, não, esse ponto não está aprovado, por isso aqui. Esse ponto está aprovado, por isso aqui. Então, assim, ter esse apoio e fazer um negócio para não deixar que entre em qualquer furada, né? Muito bom, porque esse vai ser um primeiro aspecto. Né? Você está escolhendo o ponto e aí a franqueadora precisa ter a transparência de dizer os sims e os nãos e explicar, né, as razões pelas quais, até como forma de transferência de conhecimento. E aí, acho que depois disso, Edu, na sua visão, o que é o próximo passo que a gente tem de ponto ali que requer atenção e transparência? Cara, eu acho que a gente entra numa fase de inauguração, treinamento. Treinamento é um grande alinhamento, né? É um dos pilares do franchising, essa transferência de conhecimento. E eu acho que no treinamento tem que jogar todas as reais que vão acontecer na operação. Quanto mais a real estiver na mesa. O que você fala por real, Du? Assim, eu sei o que você quer dizer, mas deixa claro para quem está ouvindo assim, o que é jogar real? Jogar real é o que vai acontecer na vida real, na prática. Nós não somos franquias na prática. É o que vai acontecer na prática. Então, muitos... Né, você pode fazer o treinamento, olha, o processo acontece assim... e às vezes, quando você está ensinando só os processos, pode estar dentro de um processo ideal, em que né, não tem nenhuma intercorrência externa naquele, ou não tem nenhum cliente que atropela ou que muda o processo. Então, para mim, jogar a real é colocar todos os problemas possíveis na mesa. E aí, esse problema pode acontecer, você resolve assim, esse problema pode acontecer, você resolve assim. Quanto mais a real estiver na mesa, quanto mais transparente com a operação esse treinamento estiver, mais esse franqueado vai estar pronto para atuar quando esses quebra-molas acontecerem na vida dele. E aí melhor para todo mundo, e mais confiança isso gera, inclusive, entre franqueador e franqueado. E acho que nesse momento, por vezes, o time de implantação ele vai trazer ali necessidades de dedicação, de tempo na operação, de quantidade de colaboradores. Se a circular de oferta não está transparente dizendo isso, se o processo comercial não foi transparente dizendo isso, você tem a primeira frustração aqui dentro, a primeira quebra de expectativa de na hora de vender é fácil. Não, o negócio é fácil, não precisa estar tão perto, tudo mais, alguém pode tocar e depois na prática você vê que não é bem assim que pode acontecer, né? Cara, aí a gente leva para um tema, você me trouxe uma perspectiva que a gente traz para um tema de confiança. A confiança advém de uma sucessão de atuações transparentes. Então, se algo aparece no dia da implantação, de surpresa, de coisa que não estava prevista, ou que a marca deixou de ser transparente, ou o franqueado deixou de ser transparente com a marca, no dia da implantação, isso é porque, em algum momento desse histórico, alguém não foi 100% transparente. Sim. E aí, a gente falou que desde a circular de oferta de franquia até esse momento, isso é uma sucessão de conversas bem alinhadas e transparentes que fazem com que, depois que inaugura, eu construí mais confiança na marca. Ou eu construí mais confiança no franqueado.
E isso só é feito porque todas as conversas fáceis e difíceis foram feitas de maneira transparente no decorrer do caminho. Isso vale até aqui, isso vale para a vida. Isso vale para a sua relação com a sua esposa e seu marido, que só há confiança pela sucessão de conversas boas e difíceis de maneira transparente no decorrer da vida. Então, em termos práticos, né, assim, a transparência ela gera a confiança e a falta de transparência gera a falta de confiança. Perfeito. Numa relação que ela normalmente nasce com uma confiança depositada. Exato. E a ausência dela pode quebrar em primeira mão já essa transparência, essa confiança. Então a gente pode afirmar Sim. que a quebra de transparências ou deixar de ser transparente no decorrer da relação vai trazendo um prejuízo em confiança para aquela relação no decorrer da vida dela. E que é uma relação duradoura, né? Tem que ser uma relação duradoura. No mínimo um contrato de 3, 5 anos, nos que são mais, né, de prazos mais curtos, vão rodar assim. Vai, pelo menos esse prazinho aí vai ter, né? Se não tiver renovação no meio do caminho. Exatamente. Aí a gente veio, então, para um dia a dia, depois de implantação, vamos considerar que tudo isso aí caminhou bem, implantação rodou bem, treinamento rodou bem, primeiros problemas aconteceram, o franqueado teve ali... Confiança está em alta para os dois lados. Está em dia, né? Ali o fator E do Greg Nathan não caiu tanto. Não caiu, o cara começa bem animado. Tá mantendo, né? E aí vem um dia a dia, né, de nível de transparência em algumas coisas. E aí eu acho que, assim, ter uma conversa também explicando qual é esse papel das partes ali com constância. Perfeito. Porque, assim, transparência para um é uma coisa, né? Para o franqueador, ele está sendo transparente. O franqueado, às vezes, ele queria mais transparência, mas foi alinhado que teria mais do que isso. Porque não tem certo e errado, né? Acho que essa primeira conversa de transparência do que é a responsabilidade de cada um ali dentro, do dia a dia. Aconteceu uma coisa que não é, ter a conversa, olha, desse jeito aqui não vai funcionar, isso aqui não vai dar prosseguimento. Do que só ficar protelando, eu acho que às vezes tem um desalinhamento de expectativa e acha que é uma falta de transparência. Né? Vamos imaginar que a franqueadora nunca falou que ela ia compartilhar faturamento das outras unidades da marca para o franqueado. E o franqueado quer isso, ele fala que a franqueadora não é transparente com ele ali dentro. Boa. É certo ou errado isso aqui? Sei lá, dentro da circular de oferta ela foi transparente que isso não era um ponto no processo comercial, que não tinha isso, que foi alinhado que o dado dele também não seria compartilhado. Isso é falta de transparência? É isso. A gente já viu redes que vieram aqui no Franquias na Prática falar que as DREs eram compartilhadas 100% para todos os franqueados, mas só compartilhava a DRE aquelas... Só recebia o dado das demais unidades aquelas unidades que compartilhavam os seus dados. Então, esse é um mecanismo inteligente para mim de criação de uma estrutura de transparência e governança. Se você não compartilha, você não tem acesso, e se você não tem acesso, você perde a chance de se comparar. E essa transparência de rede, né, eu acredito que tende a impulsionar o desempenho loja a loja. Boa. Aí nisso, acho que assim, deixando claro, não tem certo e errado, né, não é uma coisa isso aí, mas eu concordo com a sua opinião, eu sou do mesmo lado de que essa transparência de dados das operações, de faturamento, ticket médio, vendas por grupos de produto que você tem ali, para mim tinha que ser uma coisa exposta 100%. Perfeito. Eu acho que isso aí, o comparativo que a gente tem mês a mês ali de um negócio, ele pode ser muito mais enriquecido quando você compara esse mês a mês com múltiplas unidades, né? Para você ver isso aí, ver quem está fazendo bem, ir atrás. Se você vê que você não está indo bem, isso não é te menosprezar, te expor. Pelo contrário, é uma prova de mostrar que você pode melhorar, né? Perfeito. Isso aí, acho que o franqueado se incomoda de ver o seu resultado ali lá em penúltimo lugar da rede. Ele tinha que ter incomodado mais com ele do que com a disposição dele, ele tem que ficar incomodado. Que bom que ele está incomodado, né? Mas não incomodado com a franqueadora de fazer isso. Mas com ele. Eu acho que, de sentar, conversar, o que pode ser feito. Então, não é certo e errado, isso aí, mas a gente é do lado de que concorda com a exposição, com essa transparência de informação. Talvez a de lucratividade, aí pode ser um ponto que acho que pula um tiquinho, assim, um ponto que depende muito. É uma questão talvez mais pessoal. O que ele faz com esse lucro? Quanto o cara está ganhando? É uma informação mais tênue, né? Mas para mim, isso volta ao começo da nossa conversa.
de que tem marcas que são absolutamente transparentes e gente que é zero transparente. Então, e aí tem vários tons de cinza aqui nesse meio né, e eu respeito marcas que, cara, de repente, eu não quero que minha equipe, o meu franqueado, não saibam exatamente a última linha da minha DRE. Mas respeito e admiro também os que fazem isso de maneira 100% transparente. Mas isso é muito característica da liderança. É a liderança que dita isso. E aí, se a liderança fala, cara, eu não tenho medo nenhum, toma aqui, ó, esse aqui é meu dado, e aí me mostra o seu. A relação é outra. Então, por isso que a gente começa a entrar em elementos culturais da gestão de cada negócio. Né? E aí vai, como você falou assim, dessa liderança de se comunicar o porquê que ela está fazendo isso, o que pode ser feito com essa informação, e aí, assim, níveis de transparência, né? Você não quer nem mostrar tudo, nem não mostrar nada, ocultar 100%, né? Formas de você fazer isso aí também. Claro, DRE aberta a todos os franqueados ali dentro, aqueles que usam da mesma forma. Conselho para isso, use o mesmo formato de DRE para conseguir enxergar de forma comparativa, não ficar um inclui um custo que não é, outro inclui investimento, não inclui. Então, use o mesmo modelo para gerar uma transparência e não um burburinho de coisas incorretas. Uma segunda camada, né, do que mostrar só o faturamento e talvez indicadores ali, composição de receita, principais custos do negócio. Já é uma baita transparência. Cara, já é bastante coisa. E é isso, a gente está falando que é possível ranquear, né, as unidades sobre isso. Outro ponto é só ranquear as unidades, sem dizer qual que é o número, e sim só a posição que ela ocupa dentro da rede. Então, assim, o ranking de faturamento. Eu tenho lá o ranking de faturamento, mas eu não digo qual que é o faturamento. O ranking de CMV, o ranking de CMO e tudo mais, de lucratividade, já são, sem expor número, né? Mas só posicionamento, para entender se eu estou bem, se eu não estou. Que eu acho que para mim o próprio expor e não expor vai da cultura que você quer gerar para sua rede. Exatamente. E do nível de transparência que você tem como gestor. E aí você vai cobrar e abrir informações que são ou não confortáveis para você. Então isso fala sobre o seu nível de transparência. Eu por muitas vezes no papel de franqueado cobrei muita franqueadora de eu quero saber como é que eu tô. Eu tô bem nisso aqui. Onde eu posso melhorar, né? Dentre as vendas em 4 ou 5 grupos de principais produtos de venda lá, às vezes eu estou vendendo muito bem um e o outro eu não estou vendendo muito bem. É importante eu ver isso aí para saber o que dá para melhorar nesse ponto. E isso ajuda a franqueadora a ajudar o franqueado também. Então, eu sou a favor da transparência nisso aqui. Acho que ocultar isso aí é uma situação assim, se a franqueadora tem medo, os dados não estão bons, a gente vai expor e tudo mais. É um preço que se paga por um trabalho que não está sendo bem feito e é melhor agir antes que isso estoure, porque vai estourar isso em algum momento também, né? Perfeito. É isso. E acho que se a gente for falar de transparência, a gente está falando um bocado de número de DRE aqui, mas também tem a nuance de transparência referente à própria atuação e o plano, para onde vai esse negócio, o que a marca está querendo. Então, fala também sobre a marca compartilhar qual que é o futuro desse negócio, né, para onde que a gente está levando ele, o que a gente já fez, o que a gente está no plano. Então, assim, o quanto mais as estratégias são claras, né, e aí, de novo, né, tem gente que compartilha 100% de todos os aspectos da gestão estratégica, e tem gente que compartilha 0%. E aí tem os tons de cinza aqui, mas quanto mais clareza as duas partes têm das intenções das duas partes, o mesmo vale para o franqueado. Cara, você tem uma unidade hoje, onde você quer chegar? Qual que é o caminho? Posso contar contigo para mais unidades? Então, esse é seu sonho? Não, estou feliz demais, estou aqui na minha e quero continuar tocando a minha única. O compartilhamento de estratégia de ambos os lados é muito importante para que haja alinhamento e a marca possa seguir com E é uma forma de ter essa transparência que o Edu está comunicando por vezes, o conselho consultivo de franqueados, né? Acho que você trazer os franqueados para a conversa, conseguir ter esse alinhamento com eles ali de ideias, naturalmente a estratégia é repassada por isso aí, você é transparente, você tem uma transparência de retorno deles ali, do que eles enxergam como franqueado daquilo que está acontecendo, em um momento ali controlado, sem que coisas virem estopim, virem problema, que a gente sabe como é que é quando isso é mal comunicado, que desce para a rede alguma coisa, isso volta com uma força muito grande.
é um grande conselho, né? Assim, você ter isso aí. Então, é literalmente um bom conselho para você. Tenha conselhos de franqueado consultivos, mas tem que ter estrutura para poder fazer isso. Não é uma coisa jogada, porque isso vai ser pior. Você vai expor fragilidade, né, eu acho. Mas tendo organização, eu vejo como muito positivo. Né? E aí, a gente também fala sobre mecanismos de comunicação da transparência. Porque o conselho, o comitê de franqueados, ele é uma ferramenta de comunicação. É mais fácil eu falar com 10, 15 do que com 500. E aí eu tenho que ter ferramenta para fazer isso, chegar para esses 10, 15, comunicar bem, realizar os alinhamentos desses representantes e dali fazer chegar no restante da rede. E boas práticas, né, de como que a gente vê isso acontecendo. Pô, não tem como eu colocar todo mundo ali como conselho, senão vira nada, né? Então, bota parte como conselho consultivo, não deliberativo, e sim como consultivo. A franqueadora consegue ter comunicação ali dentro. Depois disso, dispara a ata dessas reuniões, e pode ser dentro dos SULTs para saber que isso está acontecendo, para os franqueados conseguirem saber ali dentro. Então, toda a rede conseguir ver o que foi discutido dentre as reuniões de conselho ali, o que foi discutido, para que lado que as coisas estão indo. E por isso que a gente começou esse episódio falando dos SULTs também, a formalização e centralização desses documentos ali dentro é um local de transparência, né? Então, você tem muitos órgãos, né, que tem, inclusive, portais de transparência, que é onde as informações estão dispostas, né, ali dentro. Então, acho que você teve transparência com o conselho, do conselho para os demais franqueados, muito bom. Acho que isso aí já dá um nível bom de transparência de pequenas decisões, de uma campanha, de um novo produto, de uma nova estratégia, de um novo modelo, né? Perfeito. É transparência. É isso. E eu acho que a gente leva para... Eu acho que esse assunto está me incitando para levar para o marketing, né? Porque o fundo de marketing, comitê e compartilhamento de informações, naturalmente é um mecanismo de transparência, e aqui não é nem opcional, aqui ele é legal. Se você tem um fundo, né, de marketing no seu modelo, prestar conta sobre ele é parte da governança necessária, obrigatória. Na periodicidade descrita na circular de oferta de franquia, então você foi transparente em dizer que você prestaria contas de tal forma, e aí entra no que você está falando. Perfeito. E aí E aí como é que é isso, né? Eu tenho que... Olha, nosso plano de marketing vai para esse lado aqui, com ele acontecendo, nós temos essas despesas que estão aqui hoje, e tem esse capital aqui que a gente vai alocar para fazer o nosso plano de marketing, que tem essas campanhas. Então, não é só eu tirar um extrato e indicar esse extrato do que isso aqui é a agência, isso aqui é tal. Claro que isso aqui é um básico bem feito, fundamental, mas que o mundo ideal é que isso seja acompanhado de um bom planejamento de marketing para o ano, que aí eu comunico para a rede, olha, no ano vão ter essas campanhas, no ano que vem a gente vai fazer isso, isso e isso, e nesse mês vai ter isso aqui previsto, a gente vai mandar material. Logo, isso aí eu trago previsibilidade para o franqueado, transparência de como que isso vai ser gasto, às vezes até transparência na decisão, debate com esses franqueados, eventualmente, né, do comitê de marketing ou do comitê de franqueado, como é que seja o mecanismo de governança que vocês colocaram na sua rede, mas permitindo que haja previsibilidade e clareza para que o franqueado saiba o que vai acontecer, sabe os momentos em que as campanhas vão acontecer, quais são elas e que despesas vão acontecer e as prestações de conta em cima desse plano. Bom, então, pessoal, só para resumir até aqui, o que a gente estava pontuando de eventualmente ter um conselho consultivo de franqueados, disparar atas de reuniões para os franqueados dentro da plataforma SULTs, são coisas ali teoricamente opcionais, que você não é obrigado a fazer. O que o Edu está pontuando sobre o fundo de propaganda, fundo de marketing, fundo de marca, tem já novos nomes aí surgindo para isso, requer uma prestação de contas, porque a franqueadora não é dona desse dinheiro, ela apenas gerencia esse dinheiro, então é uma prestação de contas como se fosse um condomínio, com vários moradores ali que querem ver como esse dinheiro tem sido gasto, né? A franqueadora tem autonomia de decisão sobre isso, os franqueados não têm deliberação sobre, sim, a franqueadora que vai conduzir os caminhos. É claro que eles, a depender da relação, podem opinar, se tem conselho, se não tem sobre isso, mas isso é um ponto de transparência obrigatório, né, Edu? Porque é um dinheiro que não é da franqueadora, ela apenas gerencia ele. Perfeito. Então, esse é obrigatório, assim como a lista de franqueados e ex-franqueados, assim como o balanço dos últimos 2 exercícios. Caso você tenha fundo de propaganda constituído,
tem a prestação de conta sobre ele. Ou seja, tem transparência que é obrigatória e tem transparência que é desejável. Bom termo. Porque ele tem que fazer parte do modelo de gestão. E o que a gente está falando aqui é sobre o fundo de marketing, trazendo para o marketing específico, né? Ter um plano, ter as campanhas claras, os gastos necessários, vai ter capital, não vai, como é que isso vai ser alocado. Isso tudo são ferramentas que não é obrigatório, mas é hiper desejável e que traz, de novo, confiança. Traz confiança no processo. Se a sua marca te mostra qual é o plano de marketing para o ano que vem, todas as campanhas que ele está pensando, cara, fica hiper claro. A hora que ela chega, não tem surpresinha. A hora que a despesa acontece, não tem. Mas o que acontece? O que a gente vê acontecendo com frequência, né, Zé? Cara, a marca até faz, mas não comunica de maneira transparente. E quando chega perto da campanha que vai acontecer, ela chega atropelado, mal comunicado, com boleto na frente. E aí gera problema, gera falta de transparência, gera surpresinha que nunca é boa. Logo, de novo, voltando para estaca zero, perda de confiança. E tem uma que é muito do dia a dia, falando assim no âmbito de transparência, assim, olhando já, sou franqueado, participo de grupo de franqueados, sou franqueador, então vejo esse pau acontecendo direto. É franqueadora fazer testar coisas novas e não comunicar aos franqueados que está acontecendo esse teste. Aí, vamos imaginar. Tá. Um exemplo aí, a franqueadora coloca um totem de autoatendimento numa loja. E não comunica os franqueados sobre isso. Os franqueados vão chegar na loja e falar assim, uai, o que é isso aqui? Né? Tipo assim, colocou na loja dela, vê uma foto disso aí, um negócio, eu não fui comunicado. Às vezes sabe pelo cliente, o cliente visitou outra loja e falou assim, na outra tem totem. Aqui não tem, na sua não tem, o que é isso? Então assim, o franqueado ele se sente completamente ameaçado nesse sentido de, cara, vai mudar o modelo, eu não sei o que vai acontecer. Então acho que assim, um grande conselho para as franqueadoras, comuniquem os testes que estão acontecendo, porque por vezes um excelente teste, eu já vi isso infelizmente acontecer, um excelente teste, um excelente plano que poderia acontecer, foi muito mal recebido pelos franqueados, porque os franqueados descobriram por outros meios sem ser pela franqueadora sobre isso. Então, sem citar nomes nenhum, mas eu vou trazer o caso sobre isso, uma segunda marca que poderia abranger um outro público, que era intuito da franqueadora disponibilizar gratuitamente isso para os franqueados, essa submarca para uma classe de poder aquisitivo um pouco menor operando em caráter de delivery, mudaria zero operação. Mudaria zero operação, mesmo tipo de produto, mesmo formato, não foi comunicado aos franqueados que teria essa segunda marca. Então foi-se entendido pelos franqueados que era uma concorrência desleal dentro da marca, que era uma competição interna, que era a franqueadora querendo ganhar os espaços que os franqueados já estavam. Era um puta plano que foi arquivado, literalmente, ele foi guardado. Então, assim, eu conheço de dentro essa história. Cara, a pena, porque era um puta negócio, boa ideia, puta solução. Boa solução, bom plano, mal comunicado e com ausência de transparência. Por falta de transparência, os franqueados entenderam de forma incorreta. E uma vez... eu vou ter que usar essa palavra, a merda feita, não tem jeito. Quando você tenta reverter, parece jeitinho. Perfeito. E aí você não consegue se antever. Então, assim, é uma situação clara que a falta de transparência deu grande problema ali dentro. E, assim, não aumentou o resultado da marca, da rede. A franqueadora perdeu dinheiro, desenvolveu puta potencial por falta de transparência. Então, o ato de transparência... Só que a franqueadora assim, ninguém vai entender isso mal. Esse é o seu jeito de enxergar. Quando você não fala, você dá o benefício da dúvida da pessoa que está percebendo enxergar o que ela quiser. Você não explicou, então ela entende o que ela bem entender ali dentro. Então, acho que assim, todos os atos ali dentro devem ser comunicados, né? E tem a forma que você pode fazer. Pode falar que estão acontecendo os novos testes na unidade e tal. Não vamos estar todos aqui. Caso você queira acompanhar, vá à unidade, dê sua opinião. E isso aqui... Tem que avaliar, né? Tem testes que merecem explicar ser explicados e comunicados acontecendo. Tem testes que vale a pena fazer e com algum resultado começar a explicar. Então, você tem que avaliar caso a caso, mas trazer a premissa da transparência. E às vezes assim, eu vou trocar um fornecedor de um determinado insumo. Dependendo, não precisa. Primeiro você testa. Fazer isso. Acho que até um ponto que assim, eu comecei, quando eu estava falando do seu cliente oculto, só para deixar claro o que eu quis dizer, com falta de transparência, né? Porque às vezes um excesso de transparência, do tipo a franqueadora falar, olha, vou na sua unidade, o dia tal, tal e tal, hein? 3 horas eu tô lá. A unidade vai estar perfeita,
naquele dia. Preparada para receber visita. Então, a transparência, o excesso dela pode ser ruim. O que o seu cliente oculto faz? Se o cliente oculto, ele presume a ausência de informação. Assim, então, falar que transparência é bom. Eu falei que seu cliente oculto não tem transparência. Não é isso. Mentira. É porque a visita dele acontece, é importante falar, sem essa transparência, para que a loja esteja real, nua, crua, como ela é, para ser avaliada mas até ali aí, dentro. A marca tem que ser transparente. Fala assim, eu estou mandando o cliente oculto e ele vai chegar a qualquer momento, esteja pronto. Boa. Aí sim. Aí é o nível de transparência correto, porque para mim, se avisar o dia, você não consegue pegar 100% esse ponto, e por vezes a marca pode estar fazendo um teste cego, de trocar um insumo, fazer alguma coisa ali dentro, e se ela falar, normalmente vai enviesar um resultado. E às vezes essa falta de transparência é um ponto que, ou fala assim, pessoal, vamos ter produtos oscilando aí, vamos ver se vocês percebem ou não alguma coisa. Vejam isso aí. São níveis de transparência que a marca pode adotar para conseguir fazer. Mas eu acho que o ponto é, a ausência de transparência dá o benefício da dúvida da interpretação. E aí se interpretou errado, quando você tenta voltar atrás, por mais que seja verdade, e nesse caso eu sabia que era verdade. Deu cagada. Isso. Então, eu acho que isso vale também, a gente já citou aqui um pouco da transparência, também do suporte, né? Eu acho que o mesmo vale do cliente oculto, vale para... Cara, eu vou fazer visitas periódicas, às vezes avisada, às vezes não avisada. Então, assim, isso tudo também é ser transparente, porque chegar de surpresa é diferente de gerar surpresa. Perfeito. Se eu chego de surpresa, avisado de que a qualquer momento eu posso aparecer, eu não gero surpresa. Né? Então, é só o quanto mais claro tiver da frequência, desse suporte, dos treinamentos, previsibilidade. Cara, gente, a gente vai fazer uma convenção lá em agosto, então preparem-se. E tudo isso é avisar de antemão para não ter surpresinha. E isso tudo, no fim do dia, aumenta a confiança. Eu acho que no fim do dia é sobre confiança, Zé. Acho que você encerrou bem, Edu, assim, os pontos que a gente queria trazer aqui dentro não gerar essa surpresa, sabe? Acho que assim, isso é muito ruim. E às vezes pode ser bom, né? Mas a maior parte das vezes é que essa informação, com ausência de transparência, ela vai trazer uma insegurança, uma incerteza, e que para corrigir isso vai dar muito mais trabalho do que se você trabalhar com transparência. Então, acho que a gente trouxe aqui alguns aspectos para você, franqueador, avaliar o quão transparente você tem sido na sua relação com o franqueado. Eu acho que você pode segmentar isso por áreas, por fases da vida do seu franqueado dentro do seu negócio, o quão transparente você está sendo com ele e se você pode ser mais ou menos. Às vezes o excesso de transparência também gera problema. Então é conseguir olhar por essa ótica, assim, o quão transparente estou sendo, isso é bom, isso é ruim. E acho que vim dosando, as coisas vão mudando. Uma vez sempre você fez de um jeito, que vai continuar fazendo desse jeito para sempre. Né? Acho que você pode alterar o seu formato de transparência, né, Edu? É isso. E para mim, o exemplo que você trouxe de ideia bem pensada, e que tinha uma boa intenção, que tinha tudo para ser um bom negócio para todo mundo, deixar de acontecer por ausência de transparência e comunicação, principalmente comunicação. Então, eu acho que isso aí varia, né? De marca para marca, de como é que você... Acho que só o ato de comunicar, você já está sendo transparente. Né? Você já tem transparência ali dentro do seu negócio. Claro, quanto melhor a sua comunicação, melhor a transparência sobre isso. Mas acho que essa comunicação prévia das coisas já é um grande ponto. E para mim... também isso acaba falando sobre frequência de comunicação. Então, quanto mais pontos de contato eu tenho para fazer essa comunicação, maior a chance de eu conseguir me antever, preparar a expectativa desse franqueado para o futuro e ser transparente. Bom demais, Du. É isso. Acho que é um episódio transparente esse, né? Exatamente. Então, você avalia aí qual que é o seu modelo de gestão, quão transparente você está sendo, quanto você deseja ser. Porque você pode estar sendo transparente de um jeito e desejar ser mais do que você está sendo. E aí fazer um plano de comunicação para isso. E acho que, para fechar tudo aqui assim, ouvir a rede. Ouvir aonde eles gostariam que você fosse mais transparente. Acho que leve essa transparência para eles também, porque às vezes no seu entendimento tá bom um ponto e no outro tá ruim, na verdade é o contrário, né? Então, assim, aquele lá que estava bom na sua visão não tá, é onde os franqueados querem ter um pouco mais de transparência. Você vai entender se isso é cabível ou não, né? Você que manda nessa relação. Acho que... E não tinha como você encerrar melhor, porque a escuta
é uma poderosa ferramenta de transparência. Bom demais, Du. É isso. Segue nós rapidão para fechar. @Edu Santinoni, @Zé Renato Aquino, @Caio Costa com Y. E aí a galera aqui da Carbono vai ter que... Aí Caio Costa, @Y Consultoria, @Acaí Puríssimo. @franquias na prática. @franquias na prática. E vocês acompanharam os QR Codes dos nossos patrocinadores e apoiadores durante todo o nosso episódio. A gente fala sobre eles aqui, encaixa nos temas da realidade, porque são quem nos apoiam, tanto aqui nessa sala de podcast quanto no nosso dia a dia, e apoiam todo o franchise. Vocês já estão carecas aí, literalmente, de ver esses nomes aparecendo no mercado, em eventos, em feiras, porque é a galera que domina esse apoio ao franchise. Bom demais. Isso, né? É isso. Valeu. Valeu demais. Valeu, gestores. Até a próxima. Uhul.